queridos irmãos, amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, aqui da Igreja de Nova Vida de Vila Isabel. As aulas continuam sendo ministradas, ao menos por hora, exclusivamente pela plataforma do Facebook. Então, à medida que a aula for sendo ministrada, você pode deixar aí a sua mensagem, a sua opinião, a sua dúvida, o seu questionamento, e eu te responderei sempre que possível for. As temáticas, a temática de cada aula é sempre de escolha da igreja, da própria igreja, e nós viemos de uma série de mensagens acerca do livro selado e seus 7 selos que nos foram revelados no livro do Apocalipse. Então, antes de entrarmos na temática da aula de hoje, que é o tempo, as diferenças e similitudes e semelhanças entre o tabernáculo de Moisés e o templo de Salomão, eu vou apenas responder um questionamento que me foi feito no final da aula anterior. E o questionamento é o seguinte: missionário, por que você disse que a batalha final vai acontecer em Jerusalém, se a Bíblia diz que a batalha final é a batalha do Armagedon, e portanto no Vale do Megido, ali norte, noroeste do Estado de Israel? Em verdade, a Bíblia não diz que a batalha final vai acontecer no Vale do Megido. O que Apocalipse capítulo 16, verso 16, diz que as nações ali serão ajuntadas no Vale do Megido, que no hebraico se chama Armagedon. A Bíblia não diz que essa batalha vai acontecer ali. Quando o sexto anjo derrama a sexta taça do cálice da ira, ali imediatamente vem um sexto flagelo. E esse sexto flagelo é nada mais, nada menos que o secar das águas do rio Eufrates, diz a palavra de Deus. Quando as águas do Eufrates se secam, as nações que vêm do Oriente, capitaneadas, sobretudo, por uma grande nação que vem ali da terra onde o sol nasce, conseguem atravessar o Eufrates, justamente porque as águas se secaram. Eles atravessam o Eufrates, e milhões de pessoas, e se concentram ali no Vale do Megido, se concentram no lugar chamado Armagedon. Entretanto, Joel capítulo 3, eu quero ler com você para que não fiquemos com qualquer dúvida. Ele diz assim, livro do profeta Joel, capítulo 3, verso 12. Levantem-se as nações e sigam para o vale de Josafá, que é o Vale do Cedron, que é o vale que se encontra exatamente ali em Jerusalém. Ele separa a cidade antiga de Jerusalém, ele separa o Monte Sião, o Monte do Templo, do Monte das Oliveiras. Zacarias 14, lembramos bem, Zacarias 14 diz que Jesus retornará do local onde ele foi assunto aos céus, e ali ele aporá os seus pés sobre o Monte das Oliveiras. Então, Jesus retornará para a batalha final ali, no Monte das Oliveiras, de frente para o Vale do Cedron. Olha o que diz então a continuação do verso. Levantem-se as nações e sigam para o Vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. Verso 14. Multidões no Vale da Decisão, ou seja, o Vale da Decisão é o Vale do Cedron, é o Vale de Josafá. Porque o dia do Senhor está perto. Aonde? No Vale da Decisão. Então, é um costume equivocado afirmarmos que a batalha final é a batalha do Armagedon. Na verdade, o Armagedon, o Vale do Megido, é o local de concentração das nações que se colocarão contra a nação de Israel, contra o povo de Israel na batalha final. É bom ressaltar que esse vale é um vale tão grande, tão grandioso, que ele se estende desde o norte de Israel até muito próximo do deserto de Judá, ali ao norte da cidade de Jerusalém, ok? Sanada dúvida, eu espero que sim. Mas então vamos continuar com a aula de hoje. A aula de hoje vai falar sobre as diferenças e similitudes do tabernáculo de Moisés, da revelação dada a Moisés do tabernáculo no Monte Sinai, nas cadeias de montanhas do Sinai, ali no Monte Horebe,
e as diferenças em relação, e até as similitudes, que na verdade há mais semelhanças do que diferenças entre o tabernáculo e o templo sonhado por Davi, projetado por Davi e construído por seu filho, pelo rei Salomão. Ok? Enfim, vamos inicialmente à leitura da palavra de Deus, que é o primeiro verso da Bíblia que fala sobre o tabernáculo, porque eu vou apresentar por ordem cronológica primeiro o tabernáculo, para depois, quando a gente compreender bem o tabernáculo e os elementos que compõem ali o tabernáculo, a gente passa então para o templo, de Salomão, o templo de Davi. Ok? Vamos à leitura da palavra de Deus. Êxodo capítulo 25, verso 1 e 2. Assim diz a palavra do Senhor. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que me tragam oferta de todo homem cujo coração o mover para isso. Dele recebereis a minha oferta. Passa para o verso 9. Segundo tudo o que eu te mostrar, modelo do tabernáculo, e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Então, a fim de fazer velar a sua própria palavra, como ele diz, como o Senhor diz através da boca do profeta Jeremias capítulo 1, verso 12, Deus vela pela sua palavra para a cumprir. Então, à medida que Deus estabelece o projeto da criação da Mishkan, do tabernáculo, para o povo de Israel, Deus estava fazendo cumprir a sua palavra profética, e talvez para Israel, para a nação de Israel, que estava passando ali, que havia acabado de ser liberta de um cativeiro que durara 430 anos, desses 430 anos, efetivamente 400 como escravos, depois de passar pelas pragas, depois de transpassar o Mar Vermelho e agora se encontrar no deserto, Deus chama Moisés para o Monte Sinai e ali Deus diz para Moisés para descalçar as suas sandálias, porque aquele lugar era santo. Não, aquele lugar efetivamente não era santo, aquele lugar estava santo, porque Deus estava naquele lugar. Então a santidade não era inerente, não era intrínseca ao Monte Sinai, mas sim ao Deus que estava estabelecido naquele momento no Monte Sinai. E isso é muito importante para compreendermos o tabernáculo, o projeto de Deus para o tabernáculo. Porque, em verdade, o que Israel pensava, o que a nação de Israel que se encontrava ali no deserto, pensava era que o grande projeto de Deus para eles era fazê-los chegar à Terra Santa, à Terra Prometida, né? E, na verdade, não era esse o grande projeto de Deus. O grande projeto de Deus era fazer cumprir a sua palavra que ele havia dito através da boca do profeta Abraão. Gênesis capítulo 12, verso 3. Quando ele diz, quando Deus garante, promete que em ti, ele diz para Abraão, em ti abençoarei todas as nações da terra. Evidente que Deus estava se referindo à vinda do Messias, da descendência de Abraão. Então, quando Deus diz para Abraão que através dele abençoaria todas as nações da terra, esse era o grande projeto de Deus para a nação de Israel. E não especificamente a terra prometida, geograficamente ali a terra de Israel, que também era um projeto de Deus. Mas o grande projeto, evidentemente, era a vinda do Messias e a salvação até mesmo da nação de Israel. Então, quando Deus chama Moisés no Monte Sinai, e ali estabelece, entrega a Moisés a lei, os 10 mandamentos, ali Deus cumpre a sua palavra e ali Deus estabelece uma nova ordem. Ele diz, olha, agora essa nação vai viver com uma espécie de anfictionia, de um culto central a Deus, e as tribos ficarão ao redor desse templo, né, desse tabernáculo. Ocorre que Deus estava fazendo a nação de Israel perceber que tudo que está inerente a este tabernáculo, e é isso que nós precisamos compreender, tudo, absolutamente tudo que diz respeito a este tabernáculo,
aponta para Deus, aponta para Cristo, aponta para a vinda do Messias. Essa é a grande mensagem do tabernáculo. O tabernáculo, quando Deus revela a sua palavra e revela o projeto do tabernáculo, ele estava dizendo que, olha, aonde você estiver, eu estarei contigo. Por quê? Porque você vai velar e vai levar a minha palavra, e a minha palavra que traz vida. Né? Então, vamos pontualmente, nessa imagem que você está vendo aí, acerca do tabernáculo de Moisés, ver que é algo não muito requintado, é algo simples, né? Mas com alguns artefatos talvez um pouco complexos para se compreender, mas nós vamos abordar cada um deles e você certamente não terá dificuldade para compreendê-los. Essa primeira imagem que tem à sua frente aí, na entrada principal do tabernáculo, é a bacia de bronze. E nós vamos compreender cada um desses elementos. Mas antes de abordarmos cada um desses elementos, eu quero que você acompanhe comigo a leitura da palavra de Deus, Hebreus capítulo 8, verso 5. Assim diz a palavra do Senhor: as quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído, quando estava para construir o tabernáculo. Pois diz ele, vê que faça todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Passa para Hebreus capítulo 10, no verso 1, diz assim: ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca, jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente, eles oferecem. Esse texto é muito enriquecedor e ele torna claro para a gente que aquilo que acontecia no passado apenas era uma sombra do cumprimento das promessas de Deus. Aquilo que acontecia no tabernáculo, com a oferta de sacrifício, com a mesa dos pães da propiciação, com os candelabros, as menorais, com o altar do incenso, com a bacia da purificação, tudo era uma sombra do que, na verdade, ele refletia, né, do que ele apontava, que era a figura de Jesus Cristo, o Messias. Então, essa primeira imagem que nós temos aí é o altar de bronze. Vamos à leitura da palavra de Deus. Êxodo capítulo 38, verso 1, que fala do altar do holocausto, o altar de bronze. Fez também o altar do holocausto de madeira de acácia, de 5 côvados era o comprimento, e de 5 a largura. Era quadrado o altar, e de 3 côvados a altura. Que pese esse texto descreva que esse altar é um altar de madeira de acácia, ele é todo coberto por bronze. Né? Se nós continuarmos a leitura da palavra, nós veremos que esse altar é todo coberto de bronze. E ele simboliza o altar do sacrifício do cordeiro, o sacrifício do animal que era levado, e Deus ali aceitava aquele holocausto e fazia encobrir o pecado do pecador. Mas isso no tempo da antiga aliança, no tempo da lei mosaica, da lei estabelecida ao povo de Israel. Nós vivemos sob a nova aliança, sob o período da graça, e não mais sob o período da lei mosaica. Então, no período da graça, na visão de João Batista, em João capítulo 1, verso 29, depois de João ter sido exortado, admoestado ali pelos judeus que desceram de Jerusalém para encontrar-se com João, questionando por que ele batizava nas águas do Jordão. Então, no dia seguinte, João capítulo 1, verso 29, diz assim: no dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Agora não mais o pecado é encoberto, agora o pecado é totalmente retirado. Agora o pecador é remido, o pecador é santificado, porque Deus levou seu Filho único na cruz do Calvário para morrer por nós. É o sacrifício vicário, substitutivo, perfeito. Então, aquele altar
da madeira de acácia, totalmente coberto por bronze, ele também apontava para o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Okay? O segundo elemento, na sequência aí do tabernáculo, porque era uma sequência, tá? Era uma sequência. Quem podia entrar no tabernáculo? Somente os sacerdotes. Inclusive no santo lugar. Somente, ou seja, dentro da tenda, somente os sacerdotes. Existe um lugar específico, nós vamos ver isso mais à frente, dentro da tenda, que é o chamado Santíssimo Lugar, ou Santo dos Santos, ali somente o sumo sacerdote, e ainda assim, no dia da expiação, uma vez por ano. Então vamos ao segundo elemento, ali na sequência, na ordem em que o sacerdote passa, entrando ali pela entrada principal do tabernáculo. Então o segundo lugar é a bacia de bronze, e diz assim o texto, Êxodo capítulo 38, verso 8. Fez também a bacia de bronze, com o seu suporte de bronze, dos espelhos das mulheres que se reuniam para ministrar à porta da tenda da congregação. Aqui a Bíblia fala dos espelhos das mulheres, porque a parte interna é coberta pelos espelhos das mulheres. Isso também tem um significado muito especial, muito incrível, porque as pessoas, o sacerdote, quando ia ali se purificar, aquela água não era para beber, era para se limpar, era para se lavar antes de entrar no santo lugar. Ele se olhava, era o espelho que ele refletia ali, refletia basicamente a sua impureza, os seus erros, né? Enfim, passa para o Êxodo 40, no verso 30, que explica melhor a posição dessa bacia e a utilidade dela no tabernáculo. Diz assim: pôs a bacia entre a tenda da congregação e o altar, e a encheu de água para se lavar. Então, vejam que a bacia da purificação, ela tinha como objetivo central para que os judeus se lavassem. Okay? Então não era aquela água que era depositada ali, não era água para se beber, mas sim para que os judeus pudessem se lavar. Vamos fazer uma analogia então, porque essa bacia também apontava para Cristo. Veja o que diz João capítulo 13, verso 8. João capítulo 13, verso 8. Assim diz a palavra do Senhor. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Ou seja, naquele momento da cerimônia do lava-pés, onde Jesus decide por lavar os pés dos seus discípulos, num ato absolutamente simbólico e muito rico, muito profundo, Pedro questiona Jesus e diz: Senhor, o Senhor não vai nunca que vai lavar os meus pés, não admitiria isso, em hipótese alguma. E aí Jesus disse para Pedro assim: olha, se eu não lavar os seus pés, não terás parte comigo. Ou seja, se eu não te purificar, se eu não te limpar, você certamente não terá parte comigo. Então Pedro diz assim: então não lava só os pés não, lava minhas mãos, a cabeça, lava tudo. Então aquela bacia da purificação do tabernáculo também era uma bacia, também era um elemento do tabernáculo que apontava para Cristo. Okay? Entrando então no tabernáculo, entrando na tenda do tabernáculo, do lado direito nós temos a mesa dos pães da propiciação. Os pães, 12 pães, asmos, ou seja, pães feitos sem o fermento. Nós entendemos, toda a cultura judaica, o fermento simboliza o pecado. Nós rememoramos aqui que os judeus, na festa da Páscoa, eles também retiram o fermento dos pães, retiram o fermento de toda a casa, na verdade, porque eles têm a ideia de que, e conceitualmente isso é muito rico, porque é mais ou menos assim: um pão sem fermento, um pão com fermento, quando a gente leva ele ao forno, ele cresce. É o mesmo peso, é o mesmo pão, mas ele cresce, ele fica bonito, mas na verdade por dentro ele está vazio, ele está oco, ele está, é só aparência. Né? O pão sem fermento, ele sai murcho, ele sai vazio, assim, né?
né? Mas ele é um pão verdadeiro, porque ele representa exatamente aquilo que ele é, que ele demonstra ser. Então é um pão verdadeiro, não é um pão inchado pelo pecado, né? Pois bem, ali dentro do tabernáculo, no lado direito, tem uma mesa com 12 pães. E por que 12 pães? Porque representa as 12 tribos de Israel naquele momento, que eram aqueles que participavam da ceia do Senhor ali no tabernáculo, evidentemente. Tá? Vamos à leitura da palavra de Deus, Êxodo capítulo 37, verso 10, por gentileza. Êxodo 37, verso 10, diz assim, a palavra do Senhor. Fez também a mesa de madeira de acácia. Tinha o comprimento de 2 côvados, a largura de 1 côvado e a altura de 1 côvado e meio. Essa mesa também era de madeira de acácia, diferentemente do altar do sacrifício. Essa mesa era toda coberta de ouro. E também temos uma analogia em relação à figura de Cristo, porque, como eu disse e volto a rememorar-lhes, todos e absolutamente todos os elementos que compõem o tabernáculo apontam para Cristo. Até mesmo os ganchos que prendiam a lona no chão, né, daquela tenda. Tá? Então, João capítulo 6, acompanhe comigo, João 6, João capítulo 6, versos 33 a 35. Diz assim a palavra do Senhor. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhes disseram, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. E o que crê em mim jamais terá sede. Então Jesus, depois de multiplicar os pães e peixes, depois de andar sobre as águas, e a partir dali uma multidão começa a seguir Jesus. E Jesus diz para algumas daquelas pessoas, olha, vocês estão me seguindo porque eu lhes dei o alimento, eu lhes dei o que de comer. Né? Então algumas pessoas viraram para Jesus e falaram assim, olha, mas Moisés nos deu o maná dos céus. Né? E Jesus disse assim, olha, não foi, em verdade não foi Moisés que lhes deu o maná, foi o meu Pai que está no céu. Jesus diz, olha, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim, quem se alimenta da minha palavra, jamais terá fome. Né? Jesus estava se colocando como o alimento eterno, né? Explicando para aqueles que estavam seguindo, que estavam ali em busca de um alimento físico. Jesus, olha, eu sou o alimento eterno. Quem se alimenta de mim, quem se alimenta da minha palavra, jamais terá fome. Então, naquela situação do tabernáculo, Jesus também, além de representar o pão, né, o alimento eterno, o alimento espiritual, ele também se representava a mesa que sustenta o pão. Né? Ali dentro do santo lugar, lembrando que o tabernáculo, o santuário do tabernáculo é dividido em 2 cômodos. O primeiro é o santo lugar e o segundo o santo dos santos, ou santíssimo lugar. Nós ainda estamos nesse primeiro cômodo. Então, se do lado direito tem a mesa com os pães da propiciação, do lado esquerdo tem um candelabro, o que os judeus chamam de menorá, ou candeeiro. Nós rememoramos que na visão de João, no Apocalipse capítulo 1, João tem aquela visão de Cristo glorificado, e aquela visão de Cristo glorificado se dá entre os candeeiros. E ali o próprio texto da Revelação diz que os candeeiros representam as igrejas, as 7 igrejas ali. João vê 7 candeeiros. Pois bem, vamos ao texto sagrado, Êxodo capítulo 25, versos 31. Verso 31, Êxodo capítulo 25, verso 31, assim diz a palavra do Senhor. Farás também um candelabro de ouro puro, de ouro batido se fará este candelabro, o seu pedestal, a sua haste, os seus cálices, as suas maçanetas e as suas flores formarão com ele uma só peça. Verso 37. Também lhes farás 7 lâmpadas, as quais se acenderão para alumiar de fronte dele. É claro que as lâmpadas aqui são alimentadas
o combustível dessas lâmpadas é o azeite, né, que mantém essas lâmpadas acesas. Então, era necessário o candelabro, o candeeiro dentro do tabernáculo, porque era a única fonte de luz, era a única fonte de iluminação dentro do tabernáculo, era exatamente este candelabro, esse candeeiro, essa menorá, como dizem os judeus. Nós vamos estudar mais atentamente a menorá, mais percussientemente, quando estudarmos acerca do templo. Por enquanto, vamos de maneira mais perfunctória, mais superficial, para que a gente não tenha nenhuma dificuldade de compreensão. Claro que cada um desses elementos tem uma profundidade incrível, e a gente precisaria, e nós demandaríamos muito mais tempo do que temos disponível para analisar cada um desses elementos. Pois bem, em João capítulo 9, versos 4 e 5, depois de Jesus... Vamos comigo na leitura da palavra de Deus. João capítulo 9, versos 4 e 5. Nesse momento Jesus estava curando um cego de nascença. E aí ele diz assim, olha, é necessário que façamos as obras daquele que me enviou. Enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém mais pode trabalhar. Verso 5. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Então Jesus também é representado através da luz ali daquela menorá, daquele candeeiro. Lembrando que não havia entrada de luz natural dentro do tabernáculo. O tabernáculo era totalmente fechado. Então Jesus era aquele candeeiro, né, representando Jesus, era a única fonte de iluminação, de luz para os sacerdotes quando eles entravam no santo lugar. Ok? Eu me recordo também de uma passagem do Evangelho de Lucas, capítulo 2, quando Jesus é levado ao templo para a sua apresentação pela primeira vez, quando Jesus é apresentado no templo, Simeão pega Jesus no momento da apresentação, levanta Jesus, eu imagino ele levantando Jesus, a Bíblia não diz que ele levanta Jesus, mas era o momento da apresentação, e Simeão diz assim, dentre outras palavras, ele diz, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Então, Jesus, mais uma vez, é apresentado como a luz do mundo. Okay? Dentro desse santo lugar, então, temos mais um elemento que é o altar do incenso. E é interessante que o altar do incenso, o incenso em todo o contexto bíblico, ele representa a oração. Vamos, Êxodo capítulo 37, mais precisamente no verso 25. Acompanhe comigo a palavra do Senhor. Deixa eu abrir aqui, Êxodo 37, verso 25. Fez de madeira de acácia o altar do incenso. Tinha um côvado de comprimento e um de largura, era quadrado, e 2 de altura. Os chifres formavam uma só peça com ele. Então, o último elemento dessa parte, deste cômodo do tabernáculo, era o altar do incenso. Lembrando que em Apocalipse capítulo 5, verso 8, nós estudamos esse texto quando estudamos o livro selado dos 7 selos. Ali o próprio texto diz que o cálice estava cheio de incenso e que esse incenso representava a oração dos santos. Então o incenso muitas vezes representa a oração dos santos. O apóstolo Paulo sempre também fazia essa analogia, dizendo que clamava e esperava que Deus recebesse a sua oração, ou a sua oferta, o seu relacionamento com Ele, através do incenso, e que esse incenso, e que essa oração fosse recebida pelo Pai como um aroma suave se achegando às suas narinas. O próprio Senhor Jesus Cristo, porque há uma outra forma de nós enxergarmos também esse altar do incenso, não apenas pela questão da oração, mas demonstrando que Cristo, o próprio Cristo, era o supremo intercessor da igreja. Porque na oração sacerdotal, João capítulo 17, mais precisamente no verso 20, ele diz assim, não rogo somente por estes, ou seja, os discípulos daquele momento, mas também por aqueles que vierem
a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Aqueles quem eram? Somos nós, aqueles que vieram a crer em Cristo, nós que nos convertemos em Cristo. Pois bem, antes de encerrarmos a aula de hoje, eu sei que não vai dar tempo para a gente ver tudo, mas tem um último elemento que eu acho riquíssimo e é muito importante, que não é um elemento nem do santo lugar e nem do santíssimo lugar, mas é exatamente o elemento que separa os dois. Um véu azul que tem dentro do tabernáculo. Essa imagem do tabernáculo mostra um véu azul de entrada e tem um véu azul no meio do tabernáculo que separa aí os dois cômodos. Nós vemos aí no primeiro cômodo, tem do lado direito a mesa com os pães da propiciação, do lado esquerdo a menorá, logo à frente o altar do incenso, e antes de entrarmos no Santíssimo Lugar, onde tem ali a Arca da Aliança, ou a Arca do Testemunho, nós temos aí um véu azul. Esse véu desenhado ali demonstra também, se você prestar atenção, não sei se você vai conseguir enxergar, ali tem o leão da tribo de Judá, que também aponta para Cristo. Né? Vamos ler o texto sagrado, Êxodo capítulo 26, mais precisamente no verso 33, assim diz o texto: pendurarás o véu debaixo dos colchetes e trarás para lá a arca do testemunho, para dentro do véu. O véu vos fará separação entre o santo lugar e o santo dos santos. Então, o véu fazendo separação entre o santo lugar e o santo dos santos. O véu é o caminho que nos leva a Deus, porque ali a Arca da Aliança representa o próprio Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo, quando ensinando a Tomé, seu filho na fé, ele diz assim: Tomé, meu filho, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João capítulo 14, verso 6, um texto bastante conhecido. O próprio apóstolo Paulo também, ensinando também a seu filho na fé, Timóteo, ele diz lá em 1 Timóteo capítulo 2, verso 5, só há um Deus e um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Em Marcos capítulo 15, verso 37 e 38, assim diz a palavra do Senhor. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou, e o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. Então Jesus ali na cruz do Calvário, quando diz tetelestai, quando ele dá o seu último suspiro de vida, ele entrega o seu espírito. Ali diz a palavra do Senhor que o véu do santuário fora rasgado de cima a baixo. E não de baixo a cima. Por que não de baixo a cima? Porque não tem a ver com uma ação humana. É uma ação exclusivamente divinal. Então o véu fora rasgado de cima para baixo, nos permitindo o livre acesso ao Pai. Se antes o acesso a Deus, o acesso ao Santíssimo Lugar, ou o Santo dos Santos, se dava exclusivamente através do sumo sacerdote, hoje Deus nos transforma em sacerdote, Deus nos chama de sacerdote e nos permite o livre acesso a Ele através das nossas orações. Amém? Vamos ficar por aqui. Na semana que vem a gente adentra melhor ao Santo dos Santos, ao Santíssimo Lugar, estudamos um pouco mais sobre a Arca da Aliança, ou Arca do Testemunho. Amém? Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Eu sei que é uma aula também complexa, mas a Escola Bíblica Dominical existe para isso, para que a gente consiga se aprofundar um pouco mais no conhecimento da Palavra de Deus, e esse conhecimento nos faz mais fortes, nos faz mais firmes na fé que professamos. Então, desejo a todos um excelente domingo na presença do Senhor. Lembrando que domingo é dia do Senhor, domingo é dia de oração, domingo é dia de relacionamento com o Pai, é dia de crescer no conhecimento da palavra. Vamos orar e pedir a Deus que nos guarde nesse momento e que derrame unção sobre a vida do pregador da palavra, o nosso pastor Alexandre Gama. Amém? Feche seus olhos, oremos ao Senhor. Pai amado, Pai bendito, obrigado, Deus, pela Tua presença em nós, Pai. Obrigado, Deus, porque o véu do santuário foi rasgado de cima a baixo. Obrigado, Deus, porque nós temos livre acesso a Ti, Pai. Obrigado, Deus, porque nós não precisamos de intermediários, nós não precisamos de intermediadores. Nós temos
um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, que teve o seu sangue derramado na cruz do Calvário para que o véu do santuário fosse rasgado de cima a baixo. Obrigado, Deus, porque o Senhor recebe a nossa oração como um aroma suave se achegando às suas narinas. Obrigado, Deus. Guarda-nos debaixo da tua destra fiel, debaixo da tua palavra, guarda-nos com o teu sangue. Derrama unção sobre a vida do nosso pastor, o anjo da igreja, a liderança que o Senhor colocou sobre as nossas vidas. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, Deus abençoe a todos. Até domingo que vem. Fique na paz. Tchau, tchau.